A garantia dos direitos socioambientais, ela passa por um momento atual de urgência e de um novo patamar de uma outra dimensão, né? Então, a gente viveu os últimos 30 anos um grande processo de normatização e regulação dessas pautas, né, por meio dos acordos internacionais, convenções, tratados, desde a Rio 92 até antes, desde Estocolmo 72. E agora, como os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável colocam, né, a Agenda 2030, o grande desafio é a implementação, né, que é o objetivo 17 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, justamente fala da necessidade de implementação dos 16 objetivos anteriores, né? Ou seja, é um momento de dar aquele pulo do gato, né? De sair da letra da lei para a prática da lei, de sair de um certo consenso em torno da necessidade de se garantir direitos socioambientais para a sua implementação. E isso envolve uma complexidade muito maior, porque para além de um acordo, de um tratado, de uma positivação de direitos, né, isso exige políticas públicas que passam pela dimensão global, regional, nacional e local. Né, um esforço dos atores, de todos os atores, né, no sentido de criar políticas públicas que implementem esses direitos. Né. Eles são basicamente, né, o que a gente poderia chamar de direitos humanos, né, associados à dimensão, ou transversalizados pela dimensão socioambiental, como uma pré-condição da sua própria existência. Então não é possível falar em direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao lazer, direito à própria vida digna, né, a dignidade da vida, sem um meio ambiente saudável que um ambiente no qual esses direitos possam se desenvolver. Ou seja, é tudo interligado e ainda tem uma outra dimensão mais procedimental, que é a dimensão da democracia, que é a forma pela qual esses direitos possam ser assegurados. Né? Ou seja, sem a gente aprofundar o processo democrático, o processo decisório, né, garantir uma diversidade de vozes e de pessoas afetadas pelas decisões no processo decisório, garantir a participação efetiva da sociedade civil na democracia, a gente não vai conseguir avançar nessa agenda, né, de implementação. Essa é uma questão que tem sido crescente, né, nas preocupações que envolvem a agenda climática, e ela passa por um aprofundamento das desigualdades que já existem. Então, a questão da desigualdade de gênero, ela é uma questão que precede a emergência climática, né? Ou seja, as mulheres estão tentando buscar uma igualdade de gênero, né, há 200 anos, enfim, há bastante tempo, e no momento anterior a essa questão socioambiental, né? Mas com a questão socioambiental e a emergência climática, essa desigualdade que já pré-existia, ela agrava. Né? Por quê? Porque as mulheres já estão numa posição de desvantagem em relação aos homens, né? Do ponto de vista da renda, do ponto de vista dos próprios direitos, do ponto de vista do acesso a cargos e salários, do acesso a uma posição privilegiada de poder migrar, se precisar, para qualquer lugar. Né? Em geral, elas estão mais presas ao local, à terra e aonde moram, por conta de laços familiares, de filhos ou de cuidados com idosos. Enfim, isso tudo torna as mulheres mais vulneráveis e mais afetadas pelas tragédias que a questão climática traz. Né? Nas cidades tem a questão da feminização da pobreza, né, e elas estão, ou seja, né, a pobreza atinge de forma mais dramática as mulheres e, portanto, elas moram em áreas de risco ainda piores e sem condições de sair a qualquer momento, né? E na zona rural, nas comunidades tradicionais, comunidades indígenas, elas também
são mais vinculadas à questão dependentes mais da terra, e na medida que as mudanças climáticas afetam essa terra, elas também vão ser mais prejudicadas. Isso é uma dimensão. A outra dimensão é que, apesar de elas serem mais afetadas, elas participam menos dos processos decisórios. Ou seja, elas estão em menos locais de poder de decisão, de poder político, para poder mudar o rumo, interferir, né, em políticas públicas que evitem ou que minimizem os impactos dessa desigualdade. Então, assim, é uma afetação de várias formas, seja pelo fato de serem mais vulneráveis, ou seja pelo fato de terem menos poder político, influência na mudança, né? E é algo que a gente tem que trabalhar nas duas dimensões para buscar essa igualdade. Esse processo, ele decorre, primeiro, de uma condição já mais vulnerabilizada dos povos indígenas em geral, né, independente da questão de gênero, que enfim, cuja proteção depende, né, de mais meios de implementação dos direitos que já foram assegurados, seja pela Constituição de 88, seja pelos instrumentos internacionais, a Declaração dos Povos Indígenas da ONU, a Declaração dos Povos Indígenas da OEA, né, que garantem proteção aos povos indígenas, no sentido de que eles possam existir, né, e ter a sua vida desenvolvida, desenvolver suas vidas dentro do modo cultural ao qual eles pertencem. Isso envolve uma outra relação com a terra, com a natureza, que não é a mesma relação que os povos não indígenas têm, né? Ou seja, a propriedade não é privada, ela é coletiva, né? Ela é coletivizada, ela é condição para a própria forma de vida indígena, né? Essa propriedade coletiva que tem a ver com, enfim, que depende da própria natureza e da floresta em pé, né? Se a floresta é degradada, desmatada, derrubada, as condições dessa terra, desse entorno da vida indígena é degradada, e isso afeta a própria possibilidade da vida indígena. No caso das mulheres, essa condição é agravada, né, ainda mais, né, justamente um pouco por essa condição de maior vínculo com a terra, que as mulheres costumam ter, as mulheres indígenas também, né, porque elas dependem da terra para o seu sustento, tem vínculos de maternidade ou de filiação, ou de cuidado com idosos, né? E elas são menos, assim, elas não podem, assim, é mais difícil para uma mulher indígena largar a sua condição e migrar em busca de melhores condições de vida ou de trabalho e renda, como muitas vezes os homens indígenas acabam fazendo. Assim, há uma migração mais constante, masculina do que feminina. E, além disso, existe também toda uma relação com o sagrado, né, com a questão da cosmovisão indígena, e as mulheres têm um papel muito delicado nesse processo, muito central, que evoca a ancestralidade, que evoca as raízes, né? Isso também torna o vínculo das mulheres com a terra maior do que os homens, né? Enfim, e a questão da saúde indígena, a questão da prostituição, né, da exploração sexual por garimpeiros, madeireiros, a própria também situações de violência doméstica, porque na medida que os homens saem, vão migrar para cidades ou saem da aldeia, na hora que voltam também tomaram contato com um modo de vida também diferente, muitas vezes com bebida, né? E isso leva também consequências para as mulheres que ficaram e que, enfim, acabam lidando também com essa transformação cultural no seu entorno. Então, agora, por outro lado, isso tem levado também a uma grande mobilização e articulação das próprias mulheres, né, que tem cada vez mais se mobilizado para buscar saídas, né, e alternativas mais políticas, mais amplas,
para a questão da demarcação da terra, para a questão dos conflitos socioambientais com outros atores, né? Isso tem sido assim, uma mão dupla, um estímulo para a resistência política, né? O conceito de justiça climática é um conceito complexo, né? Acho que ele tem, assim, primeiro, vários modos de uso, e a gente tem que ter bastante atenção de que lugar a gente está falando. Então, quando a militância socioambiental ou os próprios atores, né, povos indígenas, mulheres indígenas, populações quilombolas, enfim, falam sobre justiça climática, eles estão falando, estão usando a expressão de uma forma militante, né? É um enquadramento que chama a atenção de uma injustiça, né? De que há uma injustiça relacionada à questão da natureza, à questão climática, ou seja, que o tema do clima, a emergência climática, a mudança climática profunda e emergencial, enfim, ela não atinge a todos igualmente. Tem pessoas que vão ter mais condições de se proteger e de se defender dessas alterações, desses impactos, e tem pessoas que vão ter menos condições. Então, ela chama atenção para essa desigualdade, né, na forma como as pessoas vão ser atingidas por esse fenômeno. Então, do ponto de vista estratégico, militante, de chamar atenção, é uma expressão que tem esse grande apelo, né, porque ela toca numa questão muito cara a todos nós, que é a questão da justiça, né, e associa a justiça a um fenômeno novo relacionado à questão socioambiental. Então, a gente está acostumado a pensar em justiça a gente fala muito de justiça social, né, justiça social, justiça econômica. Isso a gente está mais acostumado a tratar porque são temas mais antigos. Então, aí envolve distribuição de renda, envolve distribuição de salários, acesso a cargos, e por que um professor ganha 20 vezes menos do que do que um juiz, eventualmente, ou do que um agente do mercado financeiro, né? Essas desigualdades de renda então, é justo, não é justo? Qual é a justeza ideal, né? No caso do clima, isso se aplica a um fenômeno que parece comum a todos, né? Uma chuva. Todo mundo vai sofrer a chuva. Sim, mas a chuva não vai derrubar casas igualmente, né? Desculpa. E tem uma outra dimensão, uma dimensão mais teórica, né? E aí eu acho que é preciso mais estudos, mais trabalhos ainda para a gente conseguir elaborar melhor o que é a justiça climática do ponto de vista mais conceitual, né? Quais são os autores que podem nos ajudar nessa trajetória, autores da teoria política que trabalharam muito com justiça, como John Rawls, por exemplo. Será que se a gente seguir a trilha de Rawls, a gente chega a um conceito razoável? Ou será que a gente tem que partir para outra concepção de justiça, que não a própria justiça liberal, né? Então, é um conceito ainda que eu acho que merece mais estudos, mais pesquisas, e não é um conceito em aberto, do ponto de vista analítico, né? Não militante.